Olá! Você provavelmente já ouviu essa música. É claro que é do filme A Família Addams. Mas você sabe como os atores estão hoje em dia? No vídeo de hoje você vai descobrir como que está o elenco de A Família Addams. Se ajeite na cadeira e vamos lá! A família Addams é uma família fictícia que tem um senso de humor irônico e mórbido, fazendo uma sátira controversa da família americana ideal. Essa família foi criada nos quadrinhos nos anos de 1930 pelo cartunista Charles Addams, que posteriormente foi exibida na televisão, cinema e teatro. Hoje darei ênfase no filme A Família Addams do ano de 1991, que foi baseada na série de TV do ano de 1964. E agora vamos ver como estão os atores hoje em dia. Anjelica Huston. Quando o filme foi lançado, Anjelica tinha 40 anos de idade, e hoje em dia ela está com 71 anos. Anjelica Souza Huston é uma renomada atriz, produtora, dubladora, diretora, escritora, e ex-modelo norte-americana que ficou mundialmente conhecida por interpretar a Morticia Addams no filme. Anjelica tem uma carreira artística muito extensa, por isso muita coisa vai ficar de fora desse vídeo. Em toda a sua carreira ela ganhou 21 prêmios, e logo de cara, foi um Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1985, pela sua atuação em Prestige Honor. Ela se tornou a primeira pessoa na história do Oscar a ganhar um Oscar quando o pai e o avô também ganharam um. Por volta de 1960, Anjelica começou a interpretar alguns personagens nos filmes que eram dirigidos pelo seu pai John Huston. E por conta disso, ela começou a criar gosto pela coisa e começou a fazer pequenos papéis em outros filmes. Em 1969, ela atuou no filme A Walk with Love and Death onde interpretou uma nobre francesa chamada Cláudia de 16 anos. Nesse mesmo ano, a mãe de Anjelica veio a falecer em um acidente de carro quando tinha 39 anos. E por conta disso, ela decidiu se mudar para os Estados Unidos, onde ela trabalhou como modelo por vários anos. Para aprimorar o seu trabalho artístico, Anjelica começou a estudar atuação por volta dos anos de 1980. E como seu talento para atuação era notável, ela foi ganhando relevância no mundo cinematográfico chegando a atuar em The Postman Always Wins Twice em 1981, Prestige Honor em 1985, no último filme dirigido pelo seu pai chamado The Dead em 1987, e em Os Imorais em 1990. No ano de 1991, Anjelica foi escalada para interpretar o papel de Morticia Addams, e que posteriormente reprisou o papel em 1993 no filme A Família Addams 2. Depois que o filme foi lançado, ela participou de dezenas de filmes sendo alguns deles, Manhattan Murder Mystery em 1993, Para Sempre Cinderella em 1998, The Royal Tenenbaums em 2001, e The Life Aquatic with Steve Zissou em 2004. Em 22 de janeiro de 2010, Anjelica recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Em 2015 e 2016, ela fez uma participação na segunda e terceira temporadas da série Transparent. Em 2019, ela apareceu em um papel coadjuvante como diretora no filme John Wick 3, Parabellum. Enquanto investia na carreira de atriz, Anjelica também se dedicou à carreira de diretora assim como seu pai. E seu primeiro trabalho como diretora foi em Bastard Out of Carolina em 1996. Em 1969, ela começou a namorar o fotógrafo Bob Richardson quando ela tinha 17 anos, e ficaram juntos até março de 1973. Um mês depois após o término desse relacionamento, ela conheceu Jack Nicholson na festa de 36 anos dele. E assim, os dois começaram um relacionamento que durou até o ano de 1990, quando a mídia informou que ele teve um filho com Rebecca Broussard. No ano de 1992, Anjelica se casou com o artista plástico Robert Graham Jr., e o relacionamento deles durou até o falecimento de Robert em dezembro de 2008. Anjelica não tem filhos, mas afirmou que já tentou ter um bebê em várias ocasiões da sua vida. Ela publicou um livro chamado A Story Lately Told em 2013, e seus últimos trabalhos foram no filme A Crônica Francesa em 2021, Breaking the Chain em 2020 como produtora, e fez uma participação na série Ange Tribeca em 2018. Raul Juliá. Quando o filme foi lançado, Raul tinha por volta dos 51 anos e hoje em dia ele teria 82, mas infelizmente ele veio a falecer quando tinha 54 anos. Raul Rafael Carlos Juliá e Arcela era um ator porto-riquenho que ficou bastante conhecido por interpretar Gomes Addams no filme. Graças ao sucesso nos negócios de sua família, Raul e seus irmãos tiveram uma excelente educação, chegando a estudar no Colégio Espírito Santo de Hato Rei, e terminou seus estudos no Colégio São Inácio de Loyola de Rio Piedras.
Seus estudos acadêmicos começaram na Universidade de Forgan, mas lamentavelmente seu irmão veio a falecer em um acidente de carro, e assim Raul decidiu terminar seus estudos na Universidade de Porto Rico, se graduando em arte. Seu talento foi descoberto pelo ator Orson Bean enquanto Raul se apresentava em uma boate em San Juan, e com o incentivo de seu novo amigo, Raul se mudou para Manhattan em 1964, e logo de cara conseguiu fazer pequenas atuações. Em 1966, ele começou a atuar em peças de Shakespeare, como em Rei Lear em 1973, e Otelo em 1979. O sucesso de Raul no teatro fez com que ele conseguisse trabalhar no cinema, onde ele ficou mais conhecido graças às suas atuações como em O Beijo da Mulher-Aranha em 1985, e o filme que trouxe o reconhecimento mundial para ele, A Família Addams em 1991, e sua sequência A Família Addams 2 em 1993. Depois que o filme foi lançado, a saúde de Raul começou a ficar fragilizada em 1994 enquanto gravava Amazônia em Chamas. Durante esse período, ele sofreu uma intoxicação alimentar após comer um sushi, e a saúde dele já vinha se degradando, por causa de uma cirurgia no estômago que fez alguns meses antes para tratar uma infecção que a princípio era uma suspeita de câncer. Após sofrer a intoxicação por comer o sushi, Raul voou para Los Angeles para receber os tratamentos médicos. Depois da recuperação, ele voltou para o México para terminar de gravar o filme Amazônia em Chamas. Mas por conta desse tratamento, Raul perdeu muito peso e o estado da sua saúde ficou ainda mais fragilizada. E por mais que a saúde dele ainda estava debilitada, ele conseguiu terminar as gravações do filme, e já estava ansioso para atuar como M. Bison no seu próximo filme Street Fighter. Sua atuação no filme foi considerada o ponto mais alto, e por conta disso, ele foi indicado pela segunda vez para o prêmio Saturn Awards. Street Fighter foi o seu último trabalho em um filme com grande orçamento, sendo o seu último trabalho no filme Torturados em outubro de 1994. E nesses últimos trabalhos, era visível o estado de sua saúde, devido à perda de peso. Em 16 de outubro de 1994, Raul junto com a sua esposa foram para a casa de ópera em Nova York, e após a ópera, ele iria se encontrar com o cineasta Marcos Urinaga. Mas Raul começou a sentir uma forte dor abdominal e teve que ser levado de ambulância para o hospital. No começo, ele não estava preocupado com os problemas abdominais, tanto que enquanto estava no leito do hospital, lia o script do seu próximo papel que iria fazer no filme A Balada do Pistoleiro, mas infelizmente seu estado de saúde começou a piorar. Mais tarde no mesmo dia, Raul sofreu um derrame, e entrou em coma e alguns dias depois, em 24 de outubro de 1994, Raul veio a falecer devido às complicações do acidente vascular cerebral. Ao pedido do próprio ator, seu corpo foi levado para Porto Rico, e o seu funeral foi feito em San Juan em 27 de outubro de 1994. O local recebeu milhares de pessoas. Raul foi casado com Magda Vasallo no ano de 1965 até 1969, e alguns anos depois ele se casou com Merel Polloway em 1976, e permaneceu com ela até os seus últimos dias. E desse relacionamento eles tiveram 2 filhos. Um chamado Raul Sigmund Juliá, que nasceu em 1983, e Benjamin Rafael Juliá, que nasceu em 1987. Seus últimos trabalhos foram em Street Fighter em 1994, no programa Down Came a Blackbeard em 1995, e na peça de teatro Man of La Mancha em 1992. Jimmy Workman. Quando o filme foi lançado, Jimmy tinha aproximadamente 10 anos de idade, e atualmente ele está com 41 anos. James Christopher Workman é um ator que ficou bastante conhecido por interpretar Pugsley Addams, que aqui no Brasil é chamado de Feioso. Jimmy começou o seu trabalho como ator em 1991 no filme A Família Addams. Ele conseguiu esse papel em 1991 quando foi acompanhar a sua irmã mais velha para a audição para o papel de Wednesday Addams, também conhecido como Vandinha. Enquanto ele estava no set de filmagens, ele foi notado pelo diretor Barry Sonnenfeld e pelo produtor Scott Rudin, que fizeram um teste com ele, e acabaram gostando da atuação do garoto. Depois que o filme foi lançado, Jimmy reprisou o seu papel de Feioso em A Família Addams 2 em 1993, e fez alguns pequenos papéis como em Melhor é Impossível em 1997, The Biggest Fan em 2002, e em Black Sheep em 2006. Ao longo do tempo, ele aposentou a sua carreira de ator e começou a trabalhar atrás das câmeras na equipe técnica de produção de cinema e televisão, e hoje em dia ele é membro da Team Stage Local 399. Jimmy não se casou, não teve filhos, e seus últimos trabalhos foram no filme To Kill a Mockumentary em 2004, uma participação na série Life with Louie em 1996, e em Star Trek Insurrection em 1998 como produtor assistente. Christopher Lloyd.
Quando o filme foi lançado, Christopher tinha 52 anos e hoje em dia ele está com 83 anos de idade. Christopher Allen Lloyd é um ator, comediante e dublador que ficou mundialmente conhecido por atuar no filme De Volta para o Futuro, e ficou irreconhecível quando interpretou o tio Fester no filme A Família Addams. Christopher começou a sua carreira como aprendiz nos teatros de verão em Mount Kisco. Ele teve aulas de atuação em Nova York quando tinha 19 anos na Neighborhood Playhouse School of the Theatre. A sua estreia no teatro foi em uma peça em 1961, e não muito tempo depois, em 1969, ele fez a sua estreia na Broadway no curta Red, White, and Maddox. Nos cinemas Christopher fez a sua estreia em One Flew Over the Cuckoo's Nest em 1975. E já na televisão, sua estreia aconteceu no ano seguinte em 1976 na minissérie The Addams Chronicles. De 1978 a 1983, ele interpretou Jim Dinatowski na série chamada Taxi. Em 1984, ele estrelou como Comandante Krug em Star Trek III, The Search for Spock. E em 1988, atuou no filme Who Framed Roger Rabbit fazendo o papel de Juiz Doom. Christopher tem uma carreira longa que inclui em filmes e dublagens, e é principalmente reconhecido pelo papel de Dr. Emmett Brown na trilogia De Volta para o Futuro. Em 1991, surgiu a oportunidade dele atuar no filme A Família Addams interpretando o tio Fester. Depois que o filme foi lançado, Christopher continuou atuando e em 1992 ele ganhou seu terceiro Emmy pela sua atuação em Road to Avonlea interpretando Alistair Jim-Poole. E no ano seguinte, em 1993, ganhou um Independent Spirit Award pela sua atuação em 20 Bucks. Em 2002, Christopher começou a dublar no desenho animado Cyberchase, fazendo a voz do hacker. E graças a esse trabalho, ele ganhou mais 2 indicações ao Emmy, uma para o Saturn Awards e uma para o BIFA. Em 2009, ele apareceu em um trailer cômico de uma versão de terror do filme Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate chamado Gobstopper. Em setembro de 2010, Christopher reprisou o seu papel como Dr. Emmett Brown no jogo Back to the Future, The Game. Em 21 de janeiro de 2011, ele fez uma participação na série Fringe interpretando Roscoe e Joyce. No final de 2019, ele emprestou a sua voz para o personagem Sherranort no jogo Kingdom Hearts 3, e reprisou o papel no ano de 2020 para o jogo Kingdom Hearts, Melody of Memory. Em setembro de 2021, Christopher interpretou Rick Sanchez para o final da 5ª temporada de Rick and Morty. Ele se casou pela primeira vez com Catherine Dallas em 6 de junho de 1959 até 1971. Em 1974, ele se casou com a atriz Kate Bug, e se divorciaram por volta de 1987. O terceiro casamento de Christopher foi com Carol Ann Vanek no ano de 1989 até 1991. O quarto casamento dele foi com a roteirista Jane Walker Wood, que foi de 1992 até 2005. Atualmente, Christopher se casou com Lisa Loiacono em 2016 e permanecem juntos até hoje. Ele não teve filhos, e seus últimos trabalhos foram uma participação na sitcom The Conners em 2022, dublando a voz de Sherranort nos jogos Kingdom Hearts 3, Remind em 2020, e no jogo Kingdom Hearts, Melody of Memory também em 2020. E está trabalhando nos filmes que serão lançados chamados Spirit Halloween, The Movie, que tem como previsão para ser lançado em outubro de 2022, e tem House que não tem data para ser lançado. E também está trabalhando na série The Mandalorian, que será lançado na Disney Plus em 2023. Christopher Hart. Quando o filme foi lançado, Christopher tinha por volta dos 30 anos de idade e hoje em dia ele está com 61 anos. Christopher Hart é um ator e mágico canadense que fez o papel de Finn, a mão desencarnada, ou como é mais conhecido no Brasil como Mãozinha. Quando ele tinha aproximadamente 8 anos de idade, Christopher ficou interessado por mágica quando encontrou um livro de mágica na biblioteca da cidade. Aos 16 anos de idade, após um longo processo de audição e entrevista, ele foi aceito em um programa júnior de elite de mágicos do Magic Castle. Ainda nessa época, Christopher começou a ganhar um dinheiro extra trabalhando em um cemitério como coveiro. Em pouco tempo trabalhando como coveiro, percebeu que aquele era um trabalho sem saída, e aceitou uma proposta para demonstrar alguns truques na Hollywood Magic. Trabalhando na Hollywood Magic abriu oportunidades do Christopher conhecer e se apresentar diante de grandes nomes de Hollywood, como por exemplo Michael Jackson, Johnny Carson, Muhammad Ali, entre outros. Conforme a fama de Christopher ia aumentando, ele chamou a atenção de algumas pessoas e uma delas foi David Copperfield, que abriu mais algumas portas para Christopher dando a oportunidade dele trabalhar em programas ao vivo e na televisão. E foi em 1991 que ele foi chamado para fazer o papel de Finn, a mão desencarnada no filme A Família Addams, e consecutivamente em A Família Addams 2 em 1993. Depois que o filme foi lançado,
Christopher fez algumas participações em outros filmes como por exemplo It and Run, e em A Maldição de Quicksilver. Mas o seu foco sempre foi para sua carreira como mágico, e atualmente ele se apresenta no Magic Stage no Golden Cabaret no Horizon Casino Resort. Não sabemos se Christopher se casou ou se teve filhos, e seus últimos trabalhos nas telinhas foram no filme Idle Hands em 1999, uma participação na série Angel também em 1999, e apareceu nos programas de televisão To Tell the Truth em 2018, e em I Can See Your Voice em 2022. John Franklin. Quando o filme foi lançado, John tinha aproximadamente 32 anos e atualmente ele está com 63 anos de idade. John Paul Salapatek é um ator, escritor, e ex-professor americano que interpretou o primo It no filme, mas é mais conhecido por interpretar Isaac Croner no filme Colheita Maldita. Quando John era criança, ele tinha uma deficiência de hormônio do crescimento, e como resultado, a sua altura adulta era de cerca de 1,52 m. Em 1983, ele se mudou para Los Angeles para seguir a sua carreira de ator. E nessa época ele apareceu em alguns comerciais, e foi no ano seguinte, em 1984, que apareceu a oportunidade dele fazer o papel de Isaac em A Colheita Maldita de Stephen King. Depois que ele atuou em A Colheita Maldita, John foi convidado a fazer uma participação nos programas de Leprechaun e Space Case. Em 1991, ele conseguiu o papel de primo It em A Família Addams, e por consequência, reprisou o papel em A Família Addams 2 em 1993. Depois que o filme foi lançado, ele fez várias aparições nas telinhas incluindo Chicago Hope e Star Trek, Voyager. Em 1997, ele coestrelou no filme independente Tower of Terror. Em 1999, John reprisou o seu papel de Isaac Croner em Colheita Maldita 666. Em 2000, ele conseguiu um pequeno papel em Python, A Cobra Assassina, e em The Christmas Secret. Depois disso, John começou a trabalhar como professor de inglês na Golden Valley High School na Califórnia, e ele explicou o porquê da mudança dizendo, abre aspas, após os eventos de 11 de setembro, eu vi a superficialidade do showbiz e senti um grande desejo de deixar um legado maior do que apenas ser o primo It. Ensinar parecia ser um ajuste perfeito para os meus talentos teatrais e tocar muitas vidas. Fecha aspas. No final do ano letivo de 2015 para 2016, John anunciou aos alunos e funcionários da Golden Valley High School que iria se aposentar para reprisar a sua carreira como escritor e ator. Mais tarde, ele disse que estava trabalhando em vários projetos, incluindo um romance para jovens adultos. Em setembro de 2008, John se casou com David White e permanecem juntos até hoje. Ele não teve filhos e seu último trabalho nas telinhas foi no filme Hell's Kitchen em 2018. Christina Ricci. Quando o filme foi lançado, Christina tinha 11 anos de idade, e hoje em dia ela está com 42 anos. Christina Swan Ricci é uma atriz e produtora que ficou mundialmente conhecida por interpretar Wednesday, mais conhecida aqui no Brasil como Vandinha Addams. O primeiro papel nas telinhas de Christina foi em Minha Mãe é uma Sereia quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Logo em seguida, em 1991, ela ganhou o papel de Vandinha no filme A Família Addams. Depois que o filme foi lançado, a carreira de Christina deslanchou, e ela atuou em Agora e Sempre em 1995, e em Gold Diggers, The Secret of Bear Mountain também em 1995. Nessa época, Christina tinha por volta dos 15 anos de idade e teve que passar pelo divórcio de seus pais. E junto com isso, ela estava passando pela transformação de criança para adulta, o que a fez engordar, e desencadeou uma série de regimes mal elaborados, resultando em problemas como a anorexia. Depois disso, ela atuou em O Oposto do Sexo, e a sua atuação resultou em uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz, e uma indicação ao Independent Spirit Awards também de Melhor Atriz. Em 1999, Christina interpretou a personagem Katrina Van Tassel no filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Por volta dos anos 2000, ela abriu uma produtora de filmes e estreou com os filmes Blaze the Child e Geração Prozac. Em 2003, ela atuou ao lado de Charlize Theron em Monster, Desejo Assassino. Em 2005, ela atuou no filme Amaldiçoados, que teve uma baixa bilheteria nos Estados Unidos. Em 2008, Christina participou da adaptação de Speed Racer interpretando Trixie, a namorada do protagonista. Em 2010, ela estreou na Broadway na peça Time Stands Still. Em 2008, Christina começou um namoro com o ator e comediante Owen Benjamin depois que se conheceram no set do filme All's Fair in Love. Eles ficaram noivos em março de 2009, mas vieram a terminar o noivado 2 meses depois. Em fevereiro de 2013, ela anunciou que estava noiva de James Erdege, e eles se conheceram enquanto trabalhavam na série Pan em 2012. Eles se casaram em 26 de outubro de 2013, mas se divorciaram em 2 de julho de 2020. E desse relacionamento eles tiveram um filho que nasceu em agosto de 2014.
Durante o pedido de divórcio, Christina disse que sofreu um grave abuso físico e emocional por parte de James, e que muitas dessas agressões foram na frente de seu filho. James não foi preso, mas Christina recebeu uma ordem de proteção de emergência contra ele, e em abril de 2021, ela recebeu a custódia total de seu filho. Depois que ela se separou de James, Christina começou um relacionamento com o cabeleireiro Mark Hampton, e em agosto de 2021, ela anunciou que estava grávida de seu segundo filho. Em 9 de outubro de 2021, eles se casaram, e em dezembro de 2021 eles anunciaram que o bebê que eles esperavam era uma menina. Atualmente Christina continua com a sua carreira de atriz, e seus últimos trabalhos foram no filme Monstrous em 2022, na série animada Rick e Morty, e ela está trabalhando no filme The Dresden Sun, que não tem data para ser lançado, na série Wednesday que irá estrear ainda em 2022, e no programa Yellow Jackets desde 2021. Carel Struycken. Quando o filme foi lançado, Carel tinha 43 anos, e hoje em dia ele está com 74 anos de idade. Carel Struycken é um ator holandês de televisão, cinema e teatro que ficou bastante conhecido por interpretar o papel gigante em Twin Peaks, como Mr. Owen em Star Trek, The Next Generation, e como Lush em A Família Addams. Carel tem aproximadamente 2,13 metros de altura. Ele é excepcionalmente alto devido à acromegalia, que é basicamente o resultado de um distúrbio hormonal raro que é causado por um tumor não canceroso que secreta hormônio do crescimento excessivamente. Quando ele tinha por volta dos 4 anos de idade, Carel com sua família mudou-se para Curaçao, uma ilha holandesa. Nessa cidade, quando ele tinha 15 anos de idade, começou a compor algumas valsas caribenhas. Quando tinha 16 anos, ele voltou para o seu país de origem e terminou o ensino médio, e se formou no programa de direção na escola de cinema em Amsterdã. Em 1978, Carel foi descoberto como ator em uma esquina de Hollywood por uma mulher que havia abandonado seu carro no meio da rua para alcançá-lo e dizer que ela precisava dele para um filme. Esse filme era Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Em 1985, ele interpretou Terak no filme Evox, The Battle for Endor. Em 1987, apareceu como Fidel no filme Bruxas de Estic, e nesse mesmo ano ele fez uma participação como Mr. Owen em Star Trek, The Next Generation. Ele atuou também em Twin Peaks do ano de 1990 a 1991. Em 1991, ele conseguiu o papel de Lush no filme A Família Addams. Depois que o filme foi lançado, ele atuou em alguns filmes como Jogo Perigoso em 2017, reprisou o seu papel de Twin Peaks em 2017 no filme Twin Peaks, O Retorno, e fez algumas colaborações em vários projetos como escritor e diretor. Carel é casado com uma mulher americana cujo nome dela não é conhecido. Ele e a sua esposa têm 2 filhos, e os seus últimos trabalhos foram no filme Doutor Sono em 2019, e na série Twin Peaks, O Retorno em 2017. Dana Ivey. Quando o filme foi lançado, Dana tinha por volta dos 50 anos, e atualmente ela está com 81 anos de idade. Dana Robbins Ivey é uma atriz norte-americana que ficou bastante conhecida por interpretar Margaret Adams no filme, e foi indicada 5 vezes ao Prêmio Tony pelos seus trabalhos na Broadway. Ela estudou na Georgia State University, sendo considerada uma das 3 ou 4 maiores atrizes do mundo. Ela também recebeu um diploma de graduação no Rollins College, e recebeu uma bolsa de estudos da Fulbright para estudar teatro na Academia de Música e Arte Dramática de Londres. Na década de 1970, Dana apareceu em algumas produções teatrais americanas e canadenses, e atuou em Dramatech de 1974 a 1977. Em 1981, ela fez a sua estreia na Broadway fazendo 2 pequenos papéis em uma produção de Macbeth, e logo no ano seguinte, ela foi escalada para um papel coadjuvante em Present Lager, que lhe rendeu um Clarence Devin Award como melhor atriz em uma peça. Em 1985, ela ficou bastante conhecida por atuar em A Cor Púrpura. Em 1991, surgiu a oportunidade dela fazer um papel no filme A Família Addams, como Margaret Adams. Depois que o filme foi lançado, ela não parou de atuar, e em 1997, Dana também ganhou o prêmio Drama Desk Award de melhor atriz pelos seus papéis em Sex and Longing e em The Last Night of Belial. Ela também recebeu um doutorado honorário do Rollins College em fevereiro de 2008. Em 2009, Dana se apresentou na estreia de The Savannah Disputation. Em 2010, ela interpretou o Winnie na peça de teatro Happy Days. Dana mantém a sua vida muito restrita, com isso não sabemos se ela se casou ou se teve filhos, mas seus últimos trabalhos foram no filme de curta-metragem Georgica em 2019, uma participação no filme 8 Mulheres e um Segredo em 2018, uma participação no programa Madame Secrétaire em 2017, e na peça da Broadway The Importance of Being Earnest em 2011. Judith Malina.
Quando o filme foi lançado, Judith tinha aproximadamente 65 anos, e hoje em dia ela teria 96 anos, mas infelizmente ela veio a falecer quando tinha 89 anos. Judith Malina foi uma atriz de cinema e teatro, poeta, diretora, e fundadora do grupo teatral The Living Theatre, que ficou conhecida por interpretar a vovó Addams no filme. The Living Theatre foi um grupo de teatro político radical que ganhou destaque nos anos de 1950 e 1960. Desde pequena, Judith era interessada em atuar, e assim ela começou a frequentar a New School for Social Research em 1945 para estudar teatro. Em 1948, Judith se casou com Julian Beck, e juntos eles criaram o The Living Theatre. Mas em 1963, eles tiveram que fechar por causa de acusações de problemas fiscais, e durante a audiência tribunal, Judith e Julian foram condenados por desacato ao tribunal. Em 1971, Judith e Julian viajaram para o Brasil para fazer uma turnê, e foram presos aqui por acusações políticas por 2 meses. Em 1975, ela interpretou a mãe de Al Pacino no filme Dog Day Afternoon. O casamento de Judith com Julian não era monogâmico. Com isso, o bissexual Julian Beck tinha um parceiro de longa data, assim como Judith também tinha um. E em 1985, Julian veio a falecer por causa de um câncer. E no ano de 1988, Judith se casou com o seu parceiro de longa data Hanon Resnikov. Em 1990, ela atuou no filme Awakenings interpretando Rose. Em 1991, Judith interpretou a vovó Addams no filme A Família Addams. E depois que o filme foi lançado, ela atuou em House Road em 1993, e em Nothing Really Happens em 2003. Em 2006, ela fez uma participação em um episódio da série Os Sopranos como uma freira. Em 2007, ela abriu seu próprio teatro em Manhattan. Em abril de 2008, Hanon sofreu um derrame enquanto ele estava hospitalizado, e veio a falecer de pneumonia em 3 de maio de 2008 com 57 anos. Depois disso Judith continuou atuando e também publicou alguns livros de poesias como Poems of a Wandering Jeeves, Having Loved, Full Stages, entre outros. Depois de Hanon Resnikov, Judith não se casou mais e também não teve filhos. Seu último trabalho foi no filme New York Memories em 2010. Dan Hedaya. Quando o filme foi lançado, Dan tinha por volta dos 51 anos e hoje em dia ele está com os seus 82 anos de idade. Daniel G. Hedaya é um ator que interpretou Tully Alford no filme A Família Addams. Antes de entrar para o mundo de Hollywood, Daniel começou a se apresentar no teatro do campus da Tufts University onde ele estudava. Depois da escola, ele começou a trabalhar como professor do ensino médio por muitos anos, até que um dia decidiu atuar por tempo integral, e assim ele começou a estudar atuação no HB Studio em Nova York. Daniel teve várias participações em filmes e séries como True Confessions em 1981, Comando em 1985, e Joe vs The Volcano em 1990. Até que em 1991, ele recebeu a proposta para atuar no filme A Família Addams em 1991. E depois que o filme foi lançado, ele continuou com a sua carreira artística atuando nos filmes Rookie of the Year em 1993, As Patricinhas de Beverly Hills em 1995, Alien Resurrection em 1997, Todas as Garotas do Presidente em 1999, entre outros. Daniel mantém a sua vida pessoal fora dos holofotes da mídia. Sendo assim, não sabemos muito sobre ele. Entretanto, ele apareceu uma vez ao lado de seus filhos e com a sua esposa na estreia do filme O Clube das Desquitadas em 1996. Mas as identidades de sua família nunca foram divulgadas. Os últimos trabalhos de Daniel foram no filme The God Committee em 2021, Slapface também em 2021, na série Odd Man Out em 2016, e uma participação no programa Last Week Tonight with John Oliver em 2015. Elizabeth Wilson. Quando o filme foi lançado, Elizabeth tinha aproximadamente 70 anos, e hoje em dia ela teria 101 anos de idade, mas veio a falecer quando tinha 94 anos. Elizabeth Walter Wilson foi uma atriz que interpretou a Doutora Greta no filme. A carreira dela durou quase 70 anos, incluindo papéis no cinema, teatro e na televisão. Ela iniciou a sua carreira de atriz estudando na Barter Theatre, e em seguida na The Neighborhood Playhouse School of the Theatre em Nova York. Elizabeth fez a sua estreia na Broadway no ano de 1953 na peça Picnic, e depois disso ela fez as peças Desk Set em 1955, The Good Woman of Sezul em 1970, e Sticks and Bones em 1972, que lhe rendeu um Tony Award de melhor atriz. Nos cinemas, a sua estreia foi reprisando seu papel na adaptação cinematográfica de Picnic no ano de 1955, e depois disso, ela atuou em Patterns em 1956, The Gods em 1958, The Bangs em 1963, entre outros.
Em 1991, ela atuou em A Família Addams como Doutora Greta, e depois do filme, ela atuou no filme Quiz Show em 1994. Em 2006, ela foi colocada no American Theatre Hall of Fame. Em 9 de maio de 2015, Elizabeth veio a falecer em sua casa por causas naturais. Ela nunca se casou e não teve filhos, e seus últimos papéis foram no filme Um Final de Semana em Hyde Park em 2012, e uma participação na série Law & Order, Criminal Intent. Aqui vai algumas curiosidades sobre o filme. Para produzir o filme inteiro, a produção gastou por volta de 30 milhões de dólares, e teve como retorno do investimento 191 milhões de dólares. Recentemente foi anunciado que a Netflix fará uma série chamada Wednesday, que em português foi traduzida como Wandinha, que tem como gênero comédia de terror baseada na personagem Wandinha Addams. Antes de virar filme, A Família Addams era uma série exibida nos Estados Unidos no ano de 1964 até 1966, e foi na série que a famosa música de abertura surgiu. Na série, o tio Fester era tio da Mortícia, mas no filme, ele era irmão do Gomes. No início, a cantora Cher queria interpretar o papel de Mortícia Addams, mas o papel acabou ficando com Angélica Houston, e o papel do tio Fester foi oferecido para o ator Anthony Hopkins, mas ele recusou. A maquiagem da atriz Angélica Houston demorava por volta de 3 horas para ficar pronto, e para não atrasar as gravações, ela precisava acordar às 4 da manhã. E um detalhe da maquiagem que nos surpreende, é que para ficar parecida com a Mortícia original, os maquiadores usavam barbantes e cola para puxar os olhos da atriz e deixá-los mais levantados. A família Addams é descrita como a primeira família da televisão a ter um computador em sua casa. A série original foi filmada em preto e branco, por causa da tecnologia da época, mas a mansão Addams era muito mais colorida do que parece. Em 1972, aconteceu um episódio de crossover entre a família Addams e Scooby-Doo. Bem, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e o seu comentário. Até o próximo vídeo e tchau!